Bem, pessoal, toda essa matéria orgânica produzida pelas plantas, pelas folhas, elas devem ser distribuídas ao longo de todo o vegetal. E quem é que faz isso? Qual órgão que é responsável por essa distribuição? É o floema. A matéria orgânica, que é produzida pelas folhas, que são consideradas aí como fontes, ela deve ser distribuída nas partes das plantas que não fazem a fotossíntese, que são chamadas de fontes consumidoras, que a gente chama também de drenos. E quais são esses órgãos que são considerados drenos? São as raízes, o caule, as flores e os frutos, E o transporte da seiva elaborada, que é onde vai estar transportando aí essa glicose, é realizada por esse órgão que nós falamos agora, que é o floema. E pelo floema circula também a água, carboidratos, aminoácidos, lipídios, hormônios e vitaminas. E esse floema, ele acontece, ele está presente em todo o vegetal. O floema, ele está intimamente associado a um outro tecido, que é o xilema, formando o sistema vascular da planta. Então, o xilema, ele é responsável por transportar a água e sais minerais, e que é considerada, é chamada de seiva bruta, e o floema é responsável por transportar a seiva elaborada. Então, nós temos essa figura aqui que nos mostra exatamente a estrutura aí de um caule, O xilema é um tecido mais profundo e o floema já está aí numa camada mais próxima da casca. Esse floema, ele apresenta um tecido complexo, heterogêneo, por ser formado por diferentes tipos de célula, que são os elementos de condução, que são elementos crivados, elementos de sustentação, que são as células esclerenquimáticas, e os elementos parenquimáticos e elementos glandulares. Nós temos aqui um quadro que mostra o grupo de células, que o floema é formado, com os seus tipos e as suas funções. Então, os elementos crivados, eles apresentam células crivadas e elementos de tubos crivados, que têm a função de condução de nutrientes orgânicos a longa distância. Temos o segundo grupo, que são os elementos esclerenquimáticos, que são formados por fibras e esclereídes, que dá a função de sustentação e às vezes armazena açúcares. E os elementos parenquimáticos são formados pelas células companheiras, albuminosas, células parenquimáticas axiais e parenquimáticas radiais, que tem a função de carga e descarga de tubos crivosos, que seria a translocação radial e também armazenamento. E os elementos glandulares e idioblastos, que tem a função de secreção e depósito. Como que é feito o carregamento desse floema? Os açúcares que são produzidos na folha, eles têm que migrar para as células do mesófilo e, a partir dessa célula, eles vão atingir o complexo célula companheira tubo crivado. Então, como que o açúcar vai entrar dentro desse complexo? Vai ser via simplástica, que é quando as substâncias vão caminhando célula a célula, através dos plasmodésmos, ou via apoplástica, que a substância vai andar entre as células e penetrar no complexo por transporte ativo. E o descarregamento do floema pode ser da mesma forma, simplástico ou apoplástico, e essa característica vai variar da espécie do vegetal, do tipo de tecido ou órgão e a fase do desenvolvimento que a planta vai estar. E o transporte vai acontecer da seguinte forma, sempre da fonte para o dreno. Lembrando que a fonte são as folhas, que realizaram a fotossíntese, e o dreno são os órgãos que não realizam fotossíntese. Então, nós temos aqui na figura que mostra para a gente esse transporte que sai da região da fonte, a sacarose sai do mesófilo e penetra na célula companheira e vai até o tubo crivado e vai causar o aumento de sacarose no elemento do tubo crivado, que vai então provocar a entrada de água nessa célula.
E na região do dreno, a sacarose ela sai do elemento do tubo crivado, diminuindo a concentração e provocando a saída de água.